Olá, Joana. Olá. Olá, Hugo. Nós estamos aqui para falar sobre o vosso último trabalho, dos suicidados, o vício de humilhar a imortalidade, que foi apresentado aqui 27 de junho, na sala principal, no Teatro Circo. Mas, se calhar, antes de falarmos do trabalho, deste último trabalho, eu gostaria que falassem um bocadinho do vosso percurso, uma vez que vocês, enquanto coletivo, enquanto grupo, já trabalham, já têm um longo trabalho e que vai sempre cruzando tudo o que é investigação sobre o movimento com outro tipo de investigações colaterais. Tem um percurso vastíssimo em termos de práticas, articulando o Oriente e o Ocidente, o teatro e o lado de uma série de interdisciplinaridade, que me parece, eu que sigo o vosso trabalho, que este dos suicidados é uma espécie de culminar, mas falaremos disso mais à frente, do culminar desse percurso. E, nesse sentido, se calhar um bocadinho para começar, não sei quem é que quer, gostava um bocadinho que vocês falassem do vosso percurso artístico, que já é muito longo, sendo vocês bastante jovens, e desse desejo de articular um sentido em cena, um significado em cena, com um olhar sobre o mundo, com um olhar com outras práticas, com um olhar que me interessa muito, que acho que é importante, sobre o ser humano e sobre diferentes perspectivas de estar no mundo e de cruzamentos artísticos. Não sei quem é que queria começar antes de falarmos de espetáculo. Se calhar vou começar. Então, eu acho que isso deve-se um pouco, exatamente como tu disseste, ao percurso e talvez ao retardar de começar a criação em si foi algo que foi um pouco retardado, entre aspas, porque houve um percurso vasto que me acompanhou, por exemplo, a mim e ao Hugo de outra forma, e ele falará, desde a dança clássica e, portanto, eu nunca parei de, ao mesmo tempo, de estudar e de praticar, seja através da dança clássica, do yoga, do tai chi. Houve sempre uma curiosidade constante em modos, treinos de prática e a dança esteve sempre presente, isto do meu lado. Ao mesmo tempo, a academia também esteve sempre presente num percurso paralelo. Portanto, sou licenciada em Psicologia, depois fiz o curso do Centro Nacional de Dança ESEI. A palavra ESEI também é muito interessante porque é baseado nos contos do Montaigne, ensaio, a ideia de ensaio, e depois um mestrado em Solo Dance Authorship em Berlim. Portanto, houve sempre uma ideia de prática, pensamento, prática, que fez parte naturalmente do meu percurso. E como disseste, e bem, a parte do Oriente, que sempre me fascinou bastante, o Butô, o yoga, uma viagem à Índia prolongada e portanto... Eu apanhava esse, porque me interessa e acho que é muito visível no teu trabalho como intérprete e depois como criadora, da disciplina de do corpo da dança clássica, e depois passas pela dança contemporânea, mas começas a introduzir o yoga, sinto sempre uma espécie, não digo que será transe, não, mas de um virtuosismo da superação do corpo no teu trabalho. Tu vais buscar mesmo, e no Butô, que é uma disciplina que tens trabalhado bastante, qual é esse teu interesse pela ideia de um corpo? É a minha visão, de quem segue o teu trabalho, podes-me dizer que não tem nada a ver com aquilo que tu buscas, mas vejo sempre esta questão de uma disciplina, de quase da autossuperação do corpo. Sim, eu acho que isso, pronto, é um bocado a consequência do nosso trabalho e dos nossos interesses e, curiosamente, até começa com essa parte da prática, mas também com a parte, se calhar, uma rejeição ou um questionamento, como tu disseste, o que é o eu, o que é a humanidade, a filosofia, a religião, e talvez uma rejeição da religião cristã e de uma procura de outras filosofias. E a filosofia oriental aí, acho que foi até a filosofia oriental, o budismo, a meditação zen, nós também tivemos num templo a praticar meditação zazen. Acho que também foi aí que houve uma grande curiosidade, uma grande vontade de saber mais, um grande encaixe e uma correspondência muito maior do nosso eu e do nosso estar. E por aí depois também começaram a surgir
o interesse pelas práticas, mas acho que também remonta a mais cedo, na infância, quando somos deparados com as opções cristãs e isso acho que também remonta, e de repente ouvir falar em budismo e ouvir falar em práticas religiosas e meditação e isso, acho que o interesse também vem de antes. Mas se calhar passava a palavra ao Hugo também para ele falar um pouco do percurso. Que é diferente, não é? Vens do teatro? Sim. Eu formei-me em teatro. Antes de me ter formado em teatro, estudei filosofia, não concluí. Andei sempre a vaguear entre teatro e filosofia. Ao formar-me em teatro, logo no segundo ano, eu comecei a sentir que se eu fosse ator nas condicionantes atuais do que é ser ator em Portugal e no contexto do que me era pedido, aquilo que me ia ser pedido ia ser muito pouco. E que eu teria um interesse muito grande em estudar e compreender através do corpo, não o que me é pedido num espetáculo que vem a seguir, mas Stanislavski, Chekhov, Vakhtangov, Meyerhold, Max Reinhardt, Brecht. E, portanto, logo desde o segundo ano eu comecei a trabalhar sozinho nisso, ou seja, lia textos do Stanislavski, Strasberg e tentava experimentar os exercícios, tentava ver como é que isso funcionava. Quando acabei o curso, fiz uma experiência com quatro colegas meus, o Rui Pena, a Helena da Silva, a Sónia Barbosa e também estava lá o Nuno Meireles, e comecei a experimentar isso pela primeira vez, ou seja, uma forma de trabalhar e métodos de pesquisa teatral e corporal que fossem. Depois, a partir daí, fiz muitos workshops, houve o Butô, sem dúvida alguma, houve o trabalhar numa companhia que era grotovskiana, entre aspas, houve o contacto com a Paulina Klimovitskaya, que fazia compreender o teatro de uma outra forma. E o nosso começo, o que eu quis começar a fazer foi em 2004 trabalhar durante anos e anos aquilo que é a arte antes da arte como apresentação, ou seja, treinos, técnicas, retrabalhando desde o Splastic do Grotowski, Le Corporel, o Mikhail Chekhov, coisas de Butô, ou seja, tentar criar algo que fosse um sistema de treino físico. E, paralelamente com esse sistema de treino físico, tentámos trabalhar algo que tivesse a ver com improvisação. E a isso chamámos ex nihilo, ou seja, a partir do nada. Como é que uma pessoa consegue despertar um estado criativo sem ter as coisas que eu sentia que limitavam o teatro, apesar de tudo, que é uma grande relação de submissão ao texto. E é uma dramaturgia cerrada que trabalha apenas a virtualidade do que está no texto. Se bem que há muitas correntes e teorias que não fazem isso, na profissão isso ocorre. A outra coisa que me preocupava no meio disto tudo era não ser diletante, e nesse aspecto o Grotowski é importante. Ou seja, não ser diletante, não ter cuidado com a improvisação, com a experimentação e ter muito cuidado com o que eu queria exprimir, as minhas pulsões criativas iniciais, o que é que eu tinha para dizer. Tentei durante muito tempo compreender o que é o craft. O craft, e de uma maneira profunda. E fiz isso porque sabia que ia ter que dirigir. E não queria que me acontecesse, quando estivesse a dirigir, as mesmas sensações que eu tinha quando era dirigido. Que era sentir que não era dirigido. Isso é o percurso. Pois dentro disso surge naturalmente... Já agora, desculpa interromper, não ser dirigido pela falta desse tal treino, de achares que faltava uma sistematização de um treino do intérprete ou da pessoa que o dirige, ou de intenção, ou dramatúrgica? Também, intenção dramatúrgica e treino,
Mas o treino do intérprete é uma coisa complicada, ou seja, eu trabalhei, eu conheci pessoas que trabalham sobre biomecânica, sobre comédia da arte, e o treino faz falta. Eu acho que um ator deve ter treino. Se calhar a grande revolução que aconteceu no teatro do século XX é uma revolução subterrânea, que é os treinos, entre aspas, criados pelo Stanislavski, pelo Mikhail Chekhov, pelo Meyerhold, pelo Wooster Group. Isso é importante e nisso a Índia entra, porque tiveram muita influência com o do Kathak e do Kathakali, mas o treino também há um perigo muito grande, que é o treino tornar-se um fanatismo, uma espécie de Etienne de Creux também, e tu teres um treino e depois esse treino limitar-te. Esse treino, portanto, faz falta isso, faz falta, mas quando eu digo que sentia a falta de ser dirigido, de uma certa maneira, faz falta ao treino, mas também fazia falta outra coisa que é muito mais complexa do que o treino, que se calhar é a ideia de que nós não estamos a cumprir uma produção, não estamos a cumprir uma carreira, não vamos fazer um espetáculo por condicionamentos exteriores, porque temos que o fazer, por dar cá aquela palha, mas que corresponde, de facto, a uma necessidade artística do teatro, como eu era experienciado em alguns contextos e em algumas situações. Isso eu sinto falta, portanto, eu reagi mal ao aspecto profissional do teatro. E daí aquela ideia, que também está em vários textos, desde Brecht, que se houver um teatro muito bom, ele será feito por, entre aspas, amadores. Okay? Como era aqui, por exemplo, antes do 25 de Abril, já falámos sobre isso, que era um teatro de amadores e, no entanto, eram se calhar mais profissionais do que outra coisa. E a partir daí surgiu uma forma de trabalho e uma forma de pesquisa que agora, se calhar, entra nas peças. E se calhar agora, para fazer a ponte com o vosso último trabalho, mas pegando, vou continuar contigo, depois iria levantar duas curiosidades, no fundo, mas como é que tu fazes a passagem? Aquilo que eu sinto nos vossos trabalhos é mais do que uma dramaturgia do corpo, ou algo que se possa colocar entre dança, teatro, não interessa-me muito pouco essas nomenclaturas, mas é um lado de uma dramaturgia da cena. E tocaste num aspecto que eu achei muito pertinente, porque o sinto de estar lá, faça um espetáculo terminadíssimo, com um rigor extremo. Os vossos trabalhos têm ali um milimétrico no rigor, mas sem essa ideia de um produto fechado, sem a ideia de que nós estamos aqui a fazer qualquer coisa que é enquanto espetáculo, além disso. E esse lado, eu acho que é muito visível no vosso trabalho, é que há uma investigação, e essa investigação não é que implique um registro académico. Para nós, espectadores, interessa muito pouco esse registro académico, mas sentir que há uma espécie de verdade, há uma espécie de matéria para lá da representação, para lá de qualquer coisa, e que nos envolve plenamente. Mas isso depois falaremos também da minha sensação em relação ao vosso último trabalho. O que eu gostaria que, se calhar, falasses, que parece que um caso bem concretizado dos dois, que é a passagem de uma dramaturgia teatral para esta tal dramaturgia da cena. Isso por um lado, não é? Como é que vocês operam, como é que é o vosso processo de trabalho? E no teu caso mais específico, a busca da filosofia, principalmente a filosofia portuguesa, como é que é essa que não é uma temática dos vossos trabalhos, é mais parece-me a mim, um pré-texto, no sentido que é mais uma das inquietações, é um ponto de partida que toda a equipa tem, e neste último trabalho partem do Raul Leal, que acho que era interessante falarmos, começar a falar dos suicidados, mas como é que é essa tua... Como é que chega à filosofia, e a filosofia portuguesa, tanto neste trabalho como no vossa nas últimas peças, como é que chega e como é que se pode verter enquanto ponto de partida para a criação? A filosofia... No fundo, estou pedindo para falar um bocadinho do vosso processo de trabalho. A filosofia, no meu caso, sempre lá esteve, desde o início. Mas agora, eu estudo filosofia. A filosofia portuguesa, primeiro, surge por uma fascinação minha, porque não a conhecia e tinha ideias
preconceituosas sobre o que era a filosofia portuguesa, se bem que esta designação filosofia portuguesa é muito pouco consensual, mas pensamento português, escrito por autores portugueses, ao lê-lo, eu descubro que há primeiro uma forma de escrita que é própria. E essa forma de escrita não se coaduna com os cânones de como se deve escrever filosofia. E, portanto, há qualquer coisa nos textos do Teixeira de Pascoais, do Almada e do também o outro Raul Leal, claro, que não é compreensível estudando-lhes o conteúdo. Ou seja, eles têm que ter eles têm que ser estudados em termos sintáticos. E isso, no fundo, é uma construção artística de um texto que se presume ser filosófico e uma dimensão de sentido e de conhecimento que passa por uma composição artística. E isso fascinou-me bastante. Depois, em termos de doutrina, propriamente dito, do que está dito, para além dos casos particulares, o Pascoais há qualquer coisa na filosofia portuguesa que é uma contradição e um paradoxo, que o Agostinho da Silva exprime bem, quando diz: eu não sou do heterodoxo nem do ortodoxo, sou do paradoxo. E tu vês isto em doutrinas ou ideias que são o ateoteísmo, ideomaterialismo, realismo e irrealismo. Ou seja, há uma espécie de incapacidade de aceitar o excluído, o terceiro excluído e uma lógica dicotómica. Logo, há uma tentativa ao escrever, de escrever de uma maneira em que esse terceiro excluído apareça. No Teixeira de Pascoais, em alguns textos, é a forma de escrita, e no Raul Leal isso acontece com a invenção de uma linguagem nova, de hífenes entre as palavras, de novas palavras, ao que o Heidegger faz, mas que o Raul Leal faz muito mais. Percebes? E é desconhecido e tem quase a invenção de uma nova linguagem. E depois isso é o que acho que tentamos fazer em termos de escrita coreográfica. Não, o tema está lá, mas não ser ilustrado e abrir os sentidos com... E nesse sentido, como é que tu, enquanto coreógrafa, partes de... Isto porque eu sinto, e já agora junto duas questões, este foi um trabalho em que tu não estiveste como intérprete, costumas estar como intérprete, e vou sentindo no teu corpo um corpo multirreferencial sempre, mas muito holístico, nesse sentido de ser multirreferencial. Neste trabalho voltei a sentir isso, mas cá deixaria um bocadinho o trabalho dos intérpretes para falarmos do que é que eu senti do espetáculo e outras referências que me foram chegando. Como é que é partir, porque depois há um lado do que é uma reflexão dramatúrgica, o que é partir de um texto, mas de repente tens o Sodoma divinizada, como é que é partir para a matéria coreográfica? Como é que tu fazes com essa transposição? E se quiseres falar também como é que tu fazes no teu próprio corpo, não é? Que foi a tua grande experiência também de trabalhar estas temáticas. Há uma partilha de textos com todos os intérpretes e cada um lê o texto previamente até a irmos para o estúdio, e eu acho que isso depois fica depositado no imaginário de cada um, e depois muitas vezes a análise desses textos ou a forma como eles se refletem na prática varia de processo para processo ou de peça para peça. E às vezes também é deixada muita... Às vezes há coordenadas muito simples, que é fazer listas de adjetivos ou fazer listas de verbos de alguns textos que estão passados, ou selecionar frases, e isso vai ficando quase como uma espécie de camada no inconsciente, se estivermos a trabalhar sobre o Almada Negreiros, se estivermos a trabalhar sobre o Raul Leal. E isso fica muito antes até de nós começarmos a fazer o processo de ensaios, e isso fica no inconsciente dos bailarinos. E se calhar nós depois, enquanto coreógrafos, continuamos no processo de ensaios sempre com os textos mais lado a lado, mas não há muito o estilo de leituras partilhadas, há mais uma espécie de cadáver exquise que passamos os textos e depois há seleção de frases, seleção de temas, e depois cada um começa a apresentar pequenas partículas ou pequenos mundos de ações, e a partir dali começamos a puxar vetores coreográficos de composição, isto assim
muito no geral, há um pouco essa transposição, é feita assim, mas ela atua muito mais até a um nível mais inconsciente do que propriamente uma transcrição direta. Ou seja, há muito isso que tu mencionaste, há um pretexto, há um pré-texto, há muitas coisas que são lançadas, uma delas é esses universos da literatura, seja do Raul Leal, seja dos autores que tivemos a trabalhar. E às vezes é esse muito concretamente o Raul Leal, mas também se calhar vamos buscar outros autores que estavam na mesma época a pensar coisas diferentes, mas geograficamente distantes, como foi o caso do Artaud, do Genet. Não era da mesma época, o Sade não era da mesma época, o Genet, assim. Para começar a criar uma espécie de rede quase de imaginários, de sinapses, de coisas que se vão ligando, e depois nós, enquanto coreógrafos, vamos também observando, muito atentos, com muita curiosidade, percebendo como é que aquilo reage, não reage, ressoa, não ressoa. E compondo. E compondo, sim. E compondo, sim. O que eu senti neste trabalho, aliás, acho que quem viu o espetáculo, quem teve a oportunidade de ver o espetáculo aqui no Teatro Circo, terá sentido, porque é um bocadinho o que sentiu em Guimarães, que se sentiu no Porto, portanto, foi uma espécie de sensação coletiva do público, é que nós estamos com aqueles intérpretes, estamos dentro de alguma coisa, não porque fomos convocados a participar, mas porque há alguma coisa que acontece quando já estamos a entrar na sala, que já está a acontecer entre aqueles dois corpos, entre aqueles dois seres. Atrevo-me a dizer personagens, eu sei que vocês não gostam muito desse termo, e que é de um rigor, é de um limite muito grande. Mas o que me fascinou entre vários aspectos, mas vou começar logo com um, que é de sentir uma grande singularidade daqueles dois intérpretes. São seres singulares, cada um está a transportar a sua própria história, a sua própria narrativa, e depois há uma linguagem corporal que, sendo diferente, está belissimamente articulada. E articulada, eu volto a dizer virtuosismo, sem com isto querer dizer que estamos a falar de um discurso virtuosístico. Mas porque há ali um domínio do corpo, que é um domínio do desgaste, da exaustão, do meticuloso e de virtuoso também. Podem falar um bocadinho disso, ou até dizer completamente errado, não é nada Sim. disso, tu viste uma coisa que não está lá, isso é a tua liberdade que tenho, enquanto espectadora, mas um bocadinho como é que, porque me fascinou e fez-me estar com eles muito. Estar com eles quase à náusea, e eu na altura disse-vos, quando vi o trabalho, que senti náusea do desgaste, do cansaço, emocional também, qualquer coisa física, houve qualquer coisa emocional em mim, mas fiquei nessa singularidade que se cruza numa espécie de rigor e de corpo virtuoso, e que eu, à falta de melhor, chamei de dramaturgia de cena. Mas poderá não ser, não sei se querem falar um bocadinho, e para as pessoas que viram o espetáculo e que vão ver vão ver a conversa, se calhar de terem um bocadinho mais de material sobre aquilo que viram. Uma coisa importante no que a Joana disse e que tem a ver com isso é que não há ensaios de mesa. A dramaturgia não é à mesa. Portanto, a principal pergunta dramatúrgica para os intérpretes Francisco Pinho e André Araújo, é o que é que aqueles textos têm a ver com eles? De que maneira têm a ver com eles? Se essa interpretação deles for contra, se o Hamlet de repente não morrer, se me explico bem, ou se o Romeu decidir que a Julieta afinal não tem interesse nenhum, tudo bem. Portanto, e nesse aspecto o texto é mesmo um ponto de partida, e a partir daí é o que é que aquilo tem a ver comigo e como é que eu consigo integrar aquilo, não na minha vida, que isso é importante, não como é que eu posso aprender com aquele texto, mas como é que eu posso, a partir daquele texto, dar alguma coisa, dar alguma coisa. E nesse aspecto, o que é composto
vem individualmente de cada um deles e o que é pedido é sempre a singularidade de cada um deles, ou seja, a resposta de cada um deles sim, sim, sim ao estímulo singular. Claro que há muitas coisas naquela partitura que foram propostas de fora e que vinham de eu ter lido o texto, a Joana ter lido o texto e haver coisas que fariam sentido, como mãos descidas, quer dizer, tudo isso, pac-pac, aqui em cima, tudo isso é proposto. Isso é um aspecto de agora perdi-me um bocado. Qual era a segunda parte? De porque é que da parte física do cansaço... Porque há um lado do singular, mas depois há uma articulação das duas partituras corporais, sentir que há qualquer coisa ali que vai à exaustão, que vai ao limite. Primeiro, eles todos, aquilo que eu via, que estavam no limite, e eu estava com eles nesse limite, num limite qualquer. Isso é curioso. Mas esse jogo entre ser singular, por um lado, e por outro lado sentir... Eu passo a explicar, se calhar, mas aquilo que eu vou sentindo na dança contemporânea é que nós estamos, e muito bem, faz sentido no mundo que estamos a viver, no mundo em que estamos a viver e face ao contexto, que há uma noção muito forte de um corpo biográfico. E muitas vezes nesses espetáculos nós temos os corpos biográficos, temos uma linguagem singular, muito valiosa, mas que se vão traduzindo em microsolos. Aquilo que eu senti com o vosso trabalho, com este espetáculo, é que essa singularidade estava muitíssimo articulada numa linguagem que eu já reconheci como vossa. E foi mais interessante ainda, porque reconheci como vossa não estando tu lá. Ou seja, porque eu estou habituada a estar contigo nos espetáculos, enquanto intérprete. E qualquer coisa dentro de mim dizia que tu marcavas essa identidade, marcavas essa linguagem, e era uma espécie de centro, não é? E neste momento não estavas lá, não senti nenhuma osmose, não senti, não é um bocadinho a situação Woody Allen, não estando agora nos filmes, os atores repetem o Woody Allen. Não é tanto isso, não senti essa relação, mas há qualquer coisa de coerência e de articulação em algo que se mantém independentemente de eu estar. De repente já digo, olha, esta linguagem é do Hugo e da Joana, e no entanto estão ali seres muito singulares a poder ir ao limite da sua própria trajetória e daquilo que têm para dizer. Sim. E eu acho isso fantástico, porque é de facto um trabalho de direção de intérpretes muito cuidadoso. Não, acho que é importante o trabalho acontecer e essa linguagem estar presente, independentemente de eu estar presente ou não. Acho que isso é muito positivo. Mas tu ias continuar a responder à segunda parte do limite e da questão do cansaço. Sim. Eu acho que um dos limites tem a ver com o próprio tema. É dos suicidados. É o vício de humilhar a imortalidade. Portanto, é suposto chegar, é suposto aceitar ou recusar o suicídio em qualquer altura e continuar a viver agora. Depois há trabalho. A realidade é que eles acabam o espetáculo muito mais frescos que nós. Mas isso é trabalho mesmo, isso é mesmo trabalho e é trabalho. E em relação ao biográfico, eu acho isso curioso, porque quando o tema é o suicídio, ou quando o termo é não o suicídio, mas o suicidado, eu acho que para nós isso foi importante. Se é coisa que vai embora, e se tu pensares nos antigos mimos, é o bios. Os antigos mimos, a biografia, isso desaparece. E, na verdade, a arte biográfica, agora falo por mim, não sei se traz, a arte biográfica de exposição, em quase que as pessoas estão no espaço de palco para se testemunhar uma solidão pessoal delas que é igual à solidão de todos os outros, mas que se torna-se especial porque está em palco. Isso não me interessa, de facto. Quer dizer, sim, eu acho que quando começaste a fazer a pergunta, acho que é a questão do singular, que acho que é mais pertinente e acho que é o que nos interessa mais, a questão do singular, da essência, mesmo o próprio Gil Deleuze, quando estavas a falar das questões de filosofia com o Hugo,
tem um livro brilhante que é O que é Filosofia, e são 3 capítulos em que ele analisa, e na arte é debater-te no caos, perder-te no caos até se chegares, conseguires e saís com uma centelha. Construir preceptos. Sim, saís com uma centelha, uma essência, uma centelha. Eu acho que isso é o que nos fascina, não tanto a questão da biografia, do trabalho biográfico. Não, isso é muito claro no vosso trabalho. Sim. E acho que é isso que é o singular, a singularidade, a especificidade, a essência, o particular, o rigor. Acho que é isso que permite ao mesmo tempo algo que é singular e eles estarem ali completamente enraizados e estarem eles, mas é algo que também que vai para além deles, que os supera, e aí entra um pouco da autossuperação. E que ao mesmo tempo se torna claro, talvez por isso é que se torna claro a nossa linguagem, por isso é que o público se sente envolvido, porque se fosse meramente só autobiográfico, poderia facilmente perder o interesse ou esse... Eu teria interesse por um princípio de caridade, se eu me explico. Mas eu fico extremamente feliz, eu não sei se tu ficas, se vendo o trabalho que faz o Francisco e o trabalho que faz o André, eu sentir que é quase impossível substituí-los. Sim. E isso sim. é, acho que, e te vem a ver, se tu estás a trabalhar com intérpretes e com atores, se aquilo a que tu alcanças no fim é alguém que é fácil substituí-los, para mim, tu enquanto diretor, não estiveste a fazer nada. E, portanto, isso é importante. É importante que se as pessoas vão estar a trabalhar connosco tanto, que o que se chegue seja algo que é delas a esse ponto. Particular, singular. Particular, exatamente. Singular, em que é indiferente, em que não seria indiferente estar lá o Joaquim ou o papagaio ou o tonto, mas são eles, aqueles corpos específicos, porque nós tivemos a olhar e a criar com eles. Sim, Se calhar tinha uma questão um bocadinho complicada, complexa, difícil, mas apetece-me fazê-la. Tenho essa, e acho que poderá interessar ao público dos vossos trabalhos, ou da arte contemporânea, agora não gostando muito desse termo do contemporâneo. Um dos princípios, podemos terminar, não é razão, não é condição que a arte seja comunicante ou que queira comunicar com o outro, que nos é testemunha ou que está lá. Mas todos os vossos trabalhos colocam o espectador, ou o fruidor, ou a testemunha, ou o público, quiserem, também podem andar em torno de onde é que colocam esse outro ser, envolvidos, não de forma participada, mas é impossível não estar quase visceralmente envolvido, mesmo que se saia a odiar. Isso é uma proposta, ou isso é não é uma proposta, desculpem, não é tanto, mas é uma possibilidade de sair desgastado, cansado, não se sai indiferente, não é? Há um lado do envolvimento, mas por outro lado isso é um tipo de atitude que nós queremos muito pouco hoje em dia, quer no discurso artístico, quer no discurso cultural, de alguma forma. Estou a generalizar não é bom de todo, nem é correto, mas há uma espécie de, neste momento, de andarmos a pairar numa relação um bocadinho mais leve em relação aos objetos culturais, artísticos e às vezes até à própria análise da vida, que é paradoxal face à quantidade de posições que nós tomamos publicamente, em comunicações reticulares, em manifestações, etc, etc. Aquilo que eu queria que falassem um bocadinho, também não é muito politicamente correto falar-se hoje, ou não sei por carga d'água, qual é para vocês o lugar do outro, do lugar do espectador ou do público, ou se não há lugar, mas se há um desejo de comunicar, até porque vocês fazem algo que é muito generoso e é importante também que fique registado, é que vocês convidam ao longo do vosso processo criativo, vocês convidam olhares exteriores de outras pessoas, de outros artistas, de outros investigadores, para acompanharem o processo, escrever sobre o processo, sem também, da mesma forma que vocês fazem em relação aos intérpretes, sem ser diretivo, não estamos a falar sobre vocês, mas é a partir também daquilo que propõem. Portanto, vocês são muito generosos nessa integração
de outros olhares, e isso é muito importante para o vosso trabalho, e é notório que vocês têm essa necessidade. Mas como é que é essa relação com o espectador? Se calhar ia começar por responder a essa pergunta. O outro pode ser visto como o outro paradoxal, distante, mas para mim, e acho que também sinto que é para o Hugo, eu acho que o outro, para nós, os dois, é considerado com um O maiúsculo. É uma entidade realmente, no sentido em que, para nós, é importante que não seja uma relação indiferente, que não seja uma relação artificial ou, como tu disseste, a pairar. Então esse outro, muito embora eu não consiga, não é um outro particular, porque não estou a fazer o espetáculo para aquela pessoa ou para aquele programador, mas é um outro com um O maiúsculo, é uma entidade, é um ser, e é importante que ele não saia, que sobretudo não saia indiferente e que sinta coisas e que haja uma espécie de diálogo entre que essa ponte e essa envolvência. Realmente acho que não consigo elaborar muito mais, se calhar passo a palavra ao Hugo, mas a partir daqui acho que o poderá especificar. Há duas respostas a essa pergunta e as duas são contraditórias. Uma delas é estes espetáculos não são rituais. O que eu me explico são altamente montados, altamente coreografados para um olhar que está no sítio onde está. E está perfeitamente pensado nisso. Portanto, sim, não é um espetáculo ritual, ou seja, eles não estão envolvidos num ritual stricto sensu. Portanto, claro. Isso seria uma compreensão errada. E depois são espetáculos cuja a marcação, principalmente neste, as deslocações espaciais são impossíveis com um tipo de ritual catártico. Ok? Portanto, nesse aspecto, se eu me explico, o espectador é muito importante, aquele olhar, aquele que está ali, porque a montagem é cuidadosamente feita para aquele ponto. Ora, por trás dessa montagem, existe uma outra montagem. E essa montagem, que é a montagem do porquê da peça, a montagem que cada um deles faz, em que até se releva de coisas que estão a ser feitas que o espectador não vê. E que são partituras individuais e pessoais. Nesse aspecto, há muitas partes daquele espetáculo que não são para o espectador, que não são montadas para o espectador. O chão neste espetáculo tem algumas dimensões que fazem parte de algo que não é para o espectador, que é uma dimensão cima e baixo. Isso está lá. Por outro lado... Mas o espectador não é indiferente a esse chão? Não é indiferente, mas a leitura... Sim, depois, claro que sim, entendo. Nós estamos habituados a pensar na atividade criativa de fazer um espetáculo e fazer a questão de quem é o espectador, mas ninguém pergunta isso quando alguém escreve um livro ou quando alguém pinta um quadro. E, no entanto, o outro está lá e a pergunta, o quadro de não sei quem é para o espectador? Esta pergunta faz algum sentido? O quadro de Bacon é para o espectador? O quadro de Da Vinci... Só que acontece que o quadro existe sem o espectador. Exatamente. Agora a dança não existe sem... As artes do palco não existem sem o espectador. As artes do palco não existem, isso Peter Brook diz, isso muitos dirão. O Mikhail Chekhov dizia que nos ensaios deves imaginar espectadores imaginários e que, se calhar, a questão aí é mais funda, é as artes do palco, temos que ver o que é um palco. Se é um sítio onde se vê, para os gregos, se é como os indianos, o sânscrito diz, é um sítio onde se come. Agora a questão é, para quem é que tu fazes? Para quem é que um performer faz? E nós sabemos que a coisa pior que pode acontecer a um performer é o publicotropismo. É o espetáculo ser para o espectador ou a um criador. Porque o público vai-se embora. Percebes? O performer fica só. E os programadores também se vão embora. E as instituições também se vão embora. Portanto, essa questão... Portanto, a resposta, no meu caso, é ele está bastante montado para o espectador. Por outro lado, quem é o espectador? Percebes? Quem é que lá vai naquele dia? Eu não sei. Como é que eu posso criar uma partitura e uma estrutura
para pessoas que eu não conheço o nome, não sei quem são. Não, eu estava, sim, entendo isso, estou de acordo contigo. Aliás, estou de acordo até nessa relação de que nem está a falar tanto de criar para um espectador, embora não esteja nada contra a arte que se cria para um determinado tipo de público ou para um público. Era o registro a mim e, se calhar, para terminar, até juntava aqui algo, porque o Hugo Monteiro escreveu um texto belíssimo sobre o vosso trabalho. Que já agora vai ser lançado na publicação que vamos ter deste projeto, Sim. dia 30 de setembro. Ai, que vão ter a oportunidade de ler. E achei piada porque ele coloca-se no lugar também do espectador. Pronto, levantando a questão que eu achei muito interessante, que o Hugo levanta no artigo, que não é uma questão, é uma angústia, que é do vosso trabalho não ter um momento zero. Dele sentir, enquanto espectador, falta de um momento zero. Mas aquilo que eu perguntava era um bocadinho além de criar, porque acho que para mim é muito óbvio que vocês não se preocupam, quer dizer, preocupando, porque está sempre o olhar do outro. Vocês criam algo muito elaborado, muito estruturado. Gostei que dissesses, porque acho que é muito importante, não é ritual, não é catarse, leva o público às vezes a um estado catártico, isso é outra coisa, é outro objetivo, mas há um rigor e há um acabamento no trabalho muito técnico, muito virtuosístico, muito pensado, muito simbólico para vocês e depois há outro símbolo que parte, mas fico sempre com a sensação que há um lado orgânico, vivencial, se calhar esse é o melhor termo, vivencial, que vocês nos colocam como testemunhas de alguma coisa que é muito vivencial para nós, na nossa pele. Mas esta é a minha sensação, tínhamos que ter mais gente que vê o trabalho, mas eu, se calhar, e é nesse sentido que eu falava do espectador, não tanto dessa ideia de fazer para, até porque me parece muito sólido do vosso percurso artístico, és muito isolado na realidade portuguesa, mas muito isolado da necessidade de necessitar de um reforço positivo, quer do público, quer dos programadores, quer das instituições. Vocês têm feito o vosso trajeto independentemente de... E também a noção de palco, vocês exploraram várias noções ou de vários tipos, ou várias possibilidades de palco. Cada um a sua utopia. Cada um quer? Cada um a sua utopia. Claro, isso é bom. Eu acho que a utopia que me interessava enquanto ator é a chamada transformação real. É aquela ideia de não dar a entender a erva, mas ver a erva e sentir a erva e depois exprimir isso. Portanto, está lá. Agora, qual é a tua utopia? Acho que também passa por isso, por uma transformação real. E acho que voltamos ao link e às questões que tens feito. Essa transformação real, se calhar, traz a importância ou a não importância, este paradoxo do outro, traz existe ou não existe esse momento zero, é particular, é singular ou é biográfico, porque acho que essa transformação e o termo que colocaste, vivencial, há muito treino, há muita preparação, mas todos os dias, quando o espetáculo acontece, independentemente, como o Hugo disse muito bem, de estar público ou do público até ser um público invisível, a transformação tem que ocorrer e a metamorfose tem que ocorrer. Também em ensaios. Por isso, isso não é para terminar, mas nós trabalhamos todos os dias dessa forma. Ou seja, não há um ensaio que seja uma marcação, por exemplo. Idealmente. Mas mesmo para terminar e para responder ao Hugo Monteiro, que eu acho que ele merece a sua resposta, e a resposta a uma angústia, quando ele diz que ficou sem chão, porque não é, estou a simplificar algo muito mais complexo que ele diz, mas ele de alguma forma fica sem chão por ter entrado numa sala e não lhe ter sido dado o momento zero, aquele momento antes do início, para que ele se pudesse preparar. Se calhar terminar um bocadinho e terminávamos falando do trabalho deste espetáculo. Sobre essa ideia do momento zero. Se há ou se não há? Eu acho que ele não existe, esse momento zero.
Mas Sim. eu acho que a própria vida não existe, a vida, a morte. Acho que é uma linha, mas a linha é um círculo. Portanto, momento zero. Eu gostava de não me esquecer, nisso, no momento zero, do Jeremy e da escultura que ele fez, num processo de colaboração e que já lá está. Portanto, já está visível. E é bom. Depois, no momento zero, isso tem a ver com, sabes, o aquecimento. Supostamente deves aquecer. Deves aquecer para estar a trabalhar, para fazer uma... Isso é importante, claro, tu deves aquecer, porque senão podes-te magoar. E também deves fazer treinos, que é para trabalhar o corpo. Mas, por outro lado, cada vez que tu fazes uma coisa dessas, estás a adiar a entrada na criação. E, portanto, é importante aquecer e é importante fazer treinos, sem que esses treinos sejam um adiamento de qualquer coisa e uma preparação para qualquer coisa que irá acontecer, não se sabe quando, daí dos suicidados agora. Portanto, esse shift tem que acontecer da mesma maneira, quase como uma mamãzinha que sente que o bebê está em perigo e de repente o corpo mexe-se. Portanto, não há momento zero. Não há momento zero. Pronto. Todos os momentos já têm bastantes coisas lá enfiadas. Se houver eu acho que talvez, e há textos do Artaud que falam sobre isso, essa pulsão que muita gente tinha pelo suicídio era exatamente a procura de um momento zero. Então, é fácil e poder começar de novo. Poder... Não sei se há... É laço. Muito obrigada. Parabéns pelo vosso trabalho. Obrigada. E obrigada por terem estado aqui a conversar. Obrigada a ti, Cláudia.